Oi, noturno, bem-vindos ao meu canal Eco do Medo, eu sou Clara. Gente, antes de irmos para o relato de hoje, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta no final do vídeo o que você achou sobre os relatos de hoje. E eu já disse, se inscreve no canal? Sim, se inscreve no canal, se não, se inscreve no canal, ativa as notificações. Eu vou deixar o e-mail aqui na descrição, se você tem um relato para me mandar, o e-mail vai estar sempre aqui embaixo. E os relatos de hoje, gente, amparo espiritual. E o primeiro relato se chama A Mulher de Branco na Estrada. E vamos lá. Oi, eu nunca pensei que fosse mandar isso para alguém. Mas depois de ouvir tantos relatos do seu canal, eu senti coragem. Meu nome é Rogério, nome verdadeiro, e pode falar sem problemas. Isso aconteceu comigo em 2017, numa estrada entre cidades. Calma aí. Isso aconteceu comigo em 2017, numa estrada entre cidades pequenas do interior do Ceará. Entre cidades pequenas do interior do Ceará. Gente, eu acho que eu tô lendo errado. Isso aconteceu comigo em 2017, numa estrada entre cidades pequenas no interior do Ceará. Eu trabalhava viajando, então dirigia muito de madrugada. Era uma terça-feira, mais ou menos 2h15 da madrugada, da manhã, no caso. Chovia fino e a pista estava praticamente vazia. Eu lembro que estava exatamente, não, calma aí. Eu lembro que estava extremamente cansado, muito mesmo. Já tinha passado 2 horas dirigindo. Teve um momento em que meus olhos começaram a pesar. Aquele sono perigoso, sabe? Eu tentei abrir a janela, ligar a música, tudo. Tentei de tudo para o sono não ir embora, mas não consegui. Até que numa curva da estrada, eu vi uma mulher parada no acostamento, vestida de branco, muito branca, e ela estava olhando diretamente para mim. Na hora eu tomei um susto tão grande que puxei o volante e o carro voltou para o centro da pista. E foi exatamente nesse segundo que eu vi. Tinha um caminhão vindo na contramão fazendo ultrapassagem. Se eu tivesse continuado mais um pouco para o lado, eu teria batido de frente. Eu parei o carro quilômetros depois porque comecei a tremer muito. Quando tentei lembrar da mulher, percebi uma coisa estranha. Não dava para ver o seu rosto. Até hoje não acredito que aquilo salvou minha vida, porque eu estava a segundos de dormir no volante. Meu Deus do céu. Será que não foi seu anjo da guarda? Tipo, acorda, eu. Bicha, não é lugar de dormir? Mas pelo menos salvou sua vida, né? E muito obrigada por salvar sua vida. Vai. Muito obrigada por mandar o seu relato para cá. E se tiver mais, manda mais, né? Se tiver mais, manda mais. Que vai aparecer aqui no canal sim. O e-mail vai estar sempre na descrição de todos os vídeos. E vamos de segundo relato que se chama Meu filho dizia que tinha um senhor no seu quarto. Oi, Clara. Isso aconteceu com o meu filho pequeno e mudou completamente minha forma de pensar. Meu nome é Patrícia, nome fictício, e meu filho Henrique, nome verdadeiro, na época tinha 4 anos, e pode falar o nome dele sem problemas. Ele começou a falar de um senhor que visitava o quarto dele, gente? O quarto dele à noite. No começo eu achei que fosse imaginação. E ele dizia, o vovô fica sentado ali, ó. Meu Deus do céu. E apontava para o canto do quarto. Mas o estranho era que ele nunca parecia estar assustado. Muito pelo contrário. Uma noite, meu filho começou a passar muito mal. Febre muito alta, falta de ar e ele tremia. E eu estava desesperada. Enquanto esperava o atendimento, ele olhou para o lado e falou: o vozinho disse que eu vou ficar bem, mamãe. Naquela madrugada, descobri que ele estava tendo uma reação séria por causa de infecção. Segundo o médico, se tivesse demorado mais um pouquinho, ele poderia ter sido mais pior. Depois disso, meu filho nunca mais falou desse senhor, mas até hoje eu me arrepio quando lembro da tranquilidade daquele momento.
Meu Deus do céu. Mas muita gente diz, né, que criança vê muitas coisas e depois, quando cresce, um pouco mais esquece. Mas muito obrigada por você ter mandado seu relato. E se tiver mais, manda pra cá que vai aparecer aqui no canal sim. E vamos, gente, do próximo relato que se chama A Voz que Me Acordou. Oi a todos. Eu sei que muita gente não pode acreditar, mas eu vivi isso. Meu nome é Camila, nome verdadeiro, e pode citar. Isso aconteceu, isso aconteceu em 2022. Eu morava sozinha num apartamento bem pequeno. Na madrugada, por volta das 3, eu ouvi claramente uma voz me chamando, meu nome, muito perto do meu ouvido, e eu acordei muito assustada. Na hora senti um cheiro de queimado e levantei correndo. Quando cheguei na cozinha, o fogão estava ligado. Uma panela já tinha pegado fogo e eu tinha certeza absoluta que tinha desligado tudo antes de dormir. E se eu não tivesse acordado naquele momento? Eu não sei o que teria acontecido. O mais estranho era que a voz era de uma mulher mais velha, calma, como alguém tentando me proteger. Será que era alguém, um antepassado seu, que veio, tipo, eu vou dar uma ajudinha pra ela? Mas muito obrigada por você ter mandado seu relato. E se tiver mais, manda pra cá que vai aparecer aqui no canal, sim? Gente, vamos do próximo relato que se chama A Enfermeira que Desapareceu. Lá vai eu, desmaiou, desapareceu. Oi, Clara, e oi a todos. Isso aconteceu com a minha avó. Meu nome é Leandro, nome fictício, e minha avó ficou internada durante semanas. Ela estava muito mal. Numa noite específica, ela começou a passar muito mal e entrou em desespero, porque estava sozinha no quarto. Segundo ela, uma enfermeira entrou, segurou sua mão, conversou com ela e disse: Calma, ainda não é sua hora. Minha avó disse que a mulher ficou ali bastante tempo e depois saiu. No outro dia, ela quis agradecer. Descreveu a enfermeira, a roupa, cabelo, tudo. Só que nenhum funcionário reconheceu. E o pior, o uniforme que ela descreveu era antigo, muito antigo. O enfermeira mais velha do hospital ficou pálida quando ouviu a descrição, porque era igual à enfermeira que tinha morrido anos antes. Nossa, me arrepiou. Me arrepiei. Muito obrigada por você ter mandado seu relato. Se tiver mais, manda pra cá que vai aparecer aqui no canal. Sim. E, gente, vamos de último relato. Eu achei que eu tinha separado mais, mas só separei 5, então vamos de último relato, que se chama Alguém me tirou daquele lugar. Alguém não, perdão. Algo me tirou daquele lugar. Vamos lá. Oi, noturnos. Eu demorei muito para falar sobre isso. Meu nome é Bruno, nome verdadeiro, e pode citar. Isso aconteceu quando eu tinha uns 19 anos. Eu estava numa fase horrível da minha vida. Depressão pesada, problemas em casa e sem vontade de continuar. Numa noite, eu saí andando sozinho, sem destino e chorando muito. Eu fui parar perto de um pontão, perdão, de uma ponte. E sinceramente, minha intenção ali não era boa. Eu lembro de ter ficado parado olhando para baixo e pensando em fazer besteira. Foi quando senti alguém encostar no meu ombro, uma mão leve. Na hora me virei e não tinha ninguém. Ao mesmo tempo, ouvi uma frase muito clara na minha cabeça. Tua mãe ainda precisa de você. Na mesma hora eu comecei a chorar ainda mais. Mas foi um choro diferente, como se tivesse despertado. Como se eu tivesse despertado de um sono. Voltei para casa naquela noite e sinceramente eu não acredito que aquilo não. Calma aí. E sinceramente eu acredito que se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria vivo hoje. Até hoje eu não sei explicar o que foi, mas eu acredito que alguma coisa me, me amparou naquele momento. Então, gente, muito obrigada por vocês terem mandado o relato para vocês e obrigada a você por ter ficado até o final. Se tiver mais relatos, Bruno, né, pode me mandar para cá que vai aparecer aqui no canal, sim. E eu sou Clara e eu sou mais gente que foi na escuridão. Eu acho que bati no microfone e eu acho que fez zoado. Mas eu sou Clara e esse foi. Calma aí que eu esqueci o final. Eu sou Clara, esse mais um Sussurro na Escuridão. E até a próxima.